O oceano é um lugar tão profundo e tão vasto que mais de 80% dele permanece completamente desconhecido. Nós enviamos humanos à Lua antes mesmo de explorar o fundo dos nossos próprios mares. E hoje, vamos entrar nos mistérios mais obscuros e perturbadores escondidos no oceano. Existem sons nas profundezas do oceano que não conseguimos explicar. O mais famoso deles é o bloop. Detectado em 1997, esse som foi tão alto que sensores separados por milhares de quilômetros o captaram ao mesmo tempo. Alguns acreditam que foi gelo quebrando. Outros acham que pode ter sido uma criatura colossal, maior do que qualquer animal conhecido. E até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva. O Triângulo das Bermudas já engoliu navios inteiros, aviões, submarinos e até pessoas. Sem destroços. Sem sobreviventes. Nada. Alguns dizem que é apenas coincidência. Outros acreditam em campos magnéticos anômalos, portais ou até tecnologia de civilizações perdidas. O mistério continua. Abaixo de 4.000 metros existe a zona abissal. Um ambiente onde a luz não existe, e onde a pressão é tão extrema que esmagaria um ser humano instantaneamente. E mesmo assim, a vida existe lá. Criaturas com dentes transparentes, olhos gigantes e luz própria, como se fossem feitas para viver no pesadelo perfeito. Ao longo das décadas, exploradores encontraram estruturas no fundo do mar que parecem artificiais. Como o enigmático objeto do Mar Báltico, que lembra uma nave submersa. Ou as ruínas próximas ao Japão chamadas Yonaguni, que parecem pirâmides perdidas. Coincidência? Ou vestígios de civilizações apagadas da história? Por séculos, marinheiros relataram monstros marinhos. Alguns foram exageros. Outros, não podemos ter tanta certeza. A lula gigante, por exemplo. Por muito tempo foi considerada apenas mito. Até que, em 2004, ela foi filmada pela primeira vez. Viva. Real. E gigantesca. Se esse monstro existe, o que mais está lá embaixo? Agências governamentais e militares já registraram objetos submersos viajando mais rápido do que qualquer máquina criada pelo homem. Objetos com movimentos inteligentes. Sem origem conhecida. Alguns acreditam que não estamos sozinhos no oceano. E talvez, o motivo pelo qual não exploramos tudo, ou é porque não devemos. O oceano é o último grande mistério da Terra. Um lugar cheio de vida, sombras e segredos que ainda não entendemos. E a verdade é simples, quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. O oceano não guarda apenas mistérios físicos, mas também histórias que desafiam a lógica humana. Relatos de sombras que nadam sob navios, luzes que surgem do nada e desaparecem no abismo sem deixar rastro. Em diversos locais do planeta, pescadores registraram fenômenos chamados mar luminoso, enormes áreas do oceano que brilham durante a noite como se estivessem vivas. Alguns cientistas atribuem isso à bioluminescência de micro-organismos. Mas o estranho é que, às vezes, o brilho parece formar padrões, símbolos, quase como se algo estivesse tentando se comunicar. E isso nos leva a outro mistério, as ondas internas. Ondas gigantescas, mais altas do que arranha-céus, mas que não ocorrem na superfície, e sim no fundo do mar. Invisíveis aos olhos humanos, silenciosas, poderosas. Essas ondas podem mover água e massa em escalas impossíveis de perceber da superfície. Como se o oceano tivesse uma vida própria. Outro enigma é a existência de zonas mortas, áreas onde toda a vida simplesmente desaparece. Nada cresce. Nada respira. Nada vive. Alguns pesquisadores acreditam que isso é resultado de mudanças químicas extremas. Mas há quem diga que essas zonas são cicatrizes deixadas por algo que esteve lá e não queria ser encontrado. E o que dizer dos relatos antigos? Civilizações como a Grécia, a Índia e até culturas indígenas separadas por milhares de quilômetros falavam de seres que viviam abaixo das águas, seres inteligentes, às vezes aliados, às vezes hostis. Para muitos, isso sempre foi apenas mitologia. Mas hoje, com tecnologias modernas, radares, sonares e drones subaquáticos, começamos a perceber que essas histórias talvez não fossem apenas fantasias, mais advertências. Existem registros militares de objetos não identificados que submergem no oceano a velocidades impossíveis. Alguns desaparecem a mais de 5.000 metros de profundidade, onde nenhum submarino humano pode resistir. Seriam máquinas? Vida inteligente? Ou algo diferente de tudo que conhecemos? O mar é silencioso para quem o observa da superfície.
Mas para quem ousa explorar suas profundezas, o oceano se torna um lugar inquietante. Um território onde o desconhecido não é exceção, é a regra. E a pergunta que resta é simples: se o oceano esconde tantas respostas, será que estamos prontos para ouvir? Nas profundezas onde a luz desaparece, existe um silêncio absoluto. Mas alguns mergulhadores relatam algo estranho: a sensação de estar sendo observado. Não por uma criatura, mas por algo maior. Algo que não revela sua forma e apenas sua presença. Esse fenômeno é chamado por alguns pesquisadores de consciência abissal, é a ideia de que o oceano não é apenas um ambiente, mas um organismo, e que tudo que entra nele é percebido. E, ao longo dos anos, essa teoria só ficou mais forte. Em 2018, câmeras de pesquisa captaram um movimento gigantesco no fundo do mar, perto da Fossa das Marianas. A sombra registrada não pertence a nenhum animal catalogado. E o mais perturbador: quando os pesquisadores tentaram repetir a filmagem, as câmeras foram encontradas destruídas. Sem marcas. Sem explicação. Como se algo não quisesse ser filmado. Onda um mundo paralelo. Alguns oceanógrafos acreditam que o oceano pode conter ecossistemas inteiros não descobertos, conectados por túneis naturais, vulcões submersos e correntes ocultas, correntes que podem transportar vida, energia e talvez algo mais. Lugares como a Fenda de Tonga, a Depressão de Barren e as cavernas subaquáticas da Antártida são tão isolados que poderiam abrigar espécies evoluídas de maneiras completamente diferentes do resto do planeta. Espécies que nunca precisaram da luz. Nunca precisaram emergir. Nunca precisaram nos conhecer. Ou, talvez nunca quisessem. Ecos de inteligência. Há também os relatos de sons repetitivos, quase como padrões, sequências matemáticas, captadas por sonar militar. Sons que se repetem em intervalos perfeitos, como sinais de comunicação. Não parecem naturais. Não parecem acidentais. E não combinam com nenhum animal conhecido. Alguns cientistas tentaram decodificar esses sons. Até hoje, nada. Mas existe uma teoria perturbadora. Estamos ouvindo algo que não foi feito para nós. Buraco Última Fronteira. O oceano é o maior arquivo secreto do planeta. Um lugar onde a evolução não terminou. Onde espécies podem existir há milhões de anos, sem nunca terem sido vistas. E talvez o maior mistério não seja o que está escondido lá embaixo, mas porque ele ainda está escondido. Alguns mistérios do oceano não vêm da ciência, mas de testemunhos reais. Pessoas comuns. E exploradores. Mergulhadores militares. Todos descrevendo algo em comum. Há coisas no oceano que não deveriam existir. Relatórios confidenciais falam de criaturas com comportamentos inteligentes. Seres que respondem à luz e que observam mergulhadores. E às vezes, seguem submarinos. O mais intrigante é que, ao invés de atacarem, elas simplesmente o observam. Como se estivéssemos sendo estudados. Lua Nova. Regiões proibidas. Existem áreas no oceano classificadas como zonas restritas, onde drones param de funcionar, bússolas enlouquecem e equipamentos eletrônicos falham. Militares afirmam que são apenas regiões com forte interferência magnética. Mas os mais experientes dizem outra coisa. Algo lá embaixo não quer ser encontrado. E o padrão é o mesmo. Quanto mais fundo o equipamento desce, mais forte a interferência fica. Como se uma barreira invisível estivesse protegendo algo. No fim, depois de todos os relatos, evidências, histórias e teorias, uma verdade permanece impossível de ignorar. O oceano não é apenas água. É memória. É tempo. É segredo. Cada onda que toca a costa parece carregar um aviso silencioso. Vocês conhecem pouco e entendem menos ainda. Gostou do conteúdo? Deixe o like e me ajude a continuar postando vídeos sobre mistério que nos intriga.